Opa, saúde, estamos de volta. O programa de hoje está muito bom. Programa de alerta, de atenção, de um remédio importante chamado informação. Porque, olha só, um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia identificou problemas da automedicação como caso de saúde pública. Isso é importante mesmo. Esse mesmo estudo apontou que entre os mais de 565 mil casos de intoxicação com medicamentos, quase 18 mil foram provocados por conta da medicação própria administrada pelo paciente. Vamos falar sobre isso aqui no caso da oftalmologia. Vamos conversar com o Dr. Tiago. Sempre bem-vindo aqui, doutor. Tudo bem? Como vai? Muito obrigado. Maravilha. Tudo bem, pessoal? Aí, pessoal, olha o Dr. Tiago aí. O Dr. Tiago está fazendo muito sucesso no Instagram, né? É isso daí. Qual que é o seu Instagram? Fala aí. É fala. Tiago César, PF, Dr. Tiago César, oftalmologista, em qualquer lugar que você vai digitar. Maravilha. Dicas muito importantes para você acompanhar nas redes sociais, como você ter mais cuidado. O importante é dizer que nesses números que eu falei sobre automedicação, as doenças oculares também fazem parte dessa estatística, principalmente com o uso dos colírios. A gente falou no bloco anterior sobre cigarro eletrônico, doutor. Sim. E o cigarro eletrônico tem uma aura de bonzinho, né? É doce. É doce, é festa, né? É sabor de melancia, de morango. E eu acho que dá pra gente fazer a mesma comparação com os colírios, porque um colírio, né? É um colírio, a gente não... Isso daí não vai causar nada. Colírio é igual drops, né? Drops é antigo, né? Então eu sou antigo também, porque eu também conheço o drops. Drops, você leva no bolso o drops e o colírio. Não é inofensivo. O colírio é uma medicação, né? Ele tem um remédio ali que vai fazer uma ação. E é muito importante, eu gosto muito de vir aqui conversar sobre esse assunto, porque é informação. Provavelmente, muitas pessoas que estão aqui assistindo a gente não sabem que colírio é um remédio. Assim, vai ficar ali restrito no olho. E não, a mucosa ocular, ela é muito vascularizada, assim como a mucosa nasal. Drogas nasais, bombinhas, até mesmo drogas de consumo ilegais são consumidas pelo nariz e agora também pelo olho, tem esse tipo de modalidade. Ou seja, é uma região muito vascularizada em contato íntimo com a nossa corrente sanguínea. Então, o colírio cai imediatamente na corrente sanguínea, é muito importante. No xamanismo, na cultura indígena, existe até o colírio alucinógeno. Com certeza. Dizem que arde pra caramba, eu ainda não experimentei, que ele agride muito a superfície ocular, mas é exatamente com o objetivo de ser absorvido pela mucosa ocular. Então é muito importante a gente ter relevância, que não é chegar na farmácia. A maioria dos colírios, grande parte dos colírios são vendidos sem receita médica. Você chega lá, tem várias marcas, vários tipos de colírio. Então é importante a gente ter consciência sobre o produto que a gente está aplicando nos nossos olhos e aplicando no nosso corpo mesmo. Mas, doutor, nossa telespectadora, nossa fiel telespectadora, nosso telespectador fiel também, ouvindo e vendo a gente aqui, pode pensar, mas se eu ficar com uma irritação ocasional nos olhos, o que deve ser feito? É muito importante que a gente avalie o que está causando a irritação. O olho, ele é feito para ser calminho, para ser branquinho, tranquilo. A gente que agride ele com ar-condicionado aqui no estúdio, com essa nossa vida de moderna, poluição nas grandes cidades, né? Então é um grito, né? Um olho vermelho é um pedido de socorro do corpo, né? Seja ele o que for. Então, ficar vermelho pode ser por um cisco, pode ser por uma infecção, pode ser por uma irritação mesmo do uso diário. Então, eu sugiro que a gente sempre procure um oftalmologista. Eu já tive casos, por exemplo, de pacientes que estavam com o olho irritado, a hora que eu fui ver era uma herpes ocular. Herpes ocular é a mesma herpes da boca, é o vírus simples, o vírus que está por aí, né? Está no ambiente. E aquilo, o tratamento precoce, fez toda a diferença na evolução do quadro, na preservação da visão daquela pessoa. Mas, de maneira geral, se você é de escritório, se você é uma pessoa que usa ali muito computador e tudo mais, já deve ter algum colírio lubrificante que você usa e vai dar uma melhorada. Seriam os colírios mais tranquilos, de fato, para usar. Os colírios que vão lubrificar os olhos e fazer ali uma suplementação da nossa lágrima. Tirando isso, colírio para clarear, colírio antibiótico, o colírio que a mãe usa, o colírio que usa contínuo e está se dando bem, aí não, aí a gente tem que ponderar o uso para preservação de uma boa saúde ocular. Uma informação importante é que o uso contínuo do colírio é mantenedor
da irritação, né? Pode ser, né? Pode ser. Aquele colírio que é muito comum, o azulzinho, aquele colírio que está em toda farmácia, todo mundo tem ele ao bolso, ele é um colírio que pode fazer ele faz uma vasoconstrição do olho, ele clareia o olho, tal como aqueles colírios que desentopem ali rapidamente o nariz. E como um efeito colateral que ele pode ter é o efeito rebote. O corpo vai se preparando, é como se o corpo não entende, ele precisa ficar vermelho para se manifestar, tem uma mensagem de vasodilatação, um monte de prostaglandinas, mediadores químicos ali para ficar vermelho. Você lá vai e fecha aqueles vasos sanguíneos, fica clarinho, bonito, é confortável, mas o corpo vai se defendendo e depois o olho vai ficar com rebote maior. Pode ter alteração na pressão ocular e pode, Fernando, esconder uma doença. Ele pode estar escondendo alguma coisa que o tratamento precoce vai fazer a diferença. Então ali, uma vez ou outra, a pessoa usou uma maquiagem, é uma coisa muito específica, muito esporádica, não vai fazer um mal. Mas não deve se negligenciar o uso indiscriminado. Passa para um, passa para outro, usa todo dia, tem um no carro, tem um no bolso. Exatamente. E a gente vê isso todo dia no consultório, todo dia. Todo dia, porque é um remédio que... Remédio, hein? Estou falando que colírio é remédio. Serve para vizinha, para prima, da sogra, da amiga, do tio, da conhecida. Eu tive um paciente recente no consultório, um senhor jovem, 71 anos, um cara saudável, um cara que está trabalhando, está na ativa, e ele começou a usar um colírio. Era uma associação que tinha um colírio de timolol. O timolol é um remédio muito usado para glaucoma, provavelmente muitas pessoas aqui já ouviram falar. E ele fez esse uso. E esse remédio, ele é beta-bloqueador. Ele tem ação no coração, assim como nos vasos sanguíneos do corpo humano. Lá no olho a gente usa para abaixar a pressão do olho, para dar uma controlada na pressão, esse é o objetivo. E aí ele usou esse colírio e chegou no consultório com uma frequência cardíaca de bloqueio, né? O bloqueio cardíaco. Ele chegou com uma frequência cardíaca entre 40 e 45 batimentos por minuto. Podia até desmaiar. Podia morrer. Morrer, porque a bomba pode parar por um bloqueio completo. Então pensa... A gente suspendeu o colírio, ficou tudo bem, identificamos, né? E da parte cardiológica ele não teve problema nenhum. Mas pensa bem, é o colírio, é um colírio de timolol. Custa R$5 na farmácia, é um colírio de fácil acesso, até distribuído pelo SUS. Então a gente está entendendo aqui que o colírio também pode causar doenças cardiovasculares, ou problemas cardiovasculares. Ou efeitos colaterais, né? Que vai atingir outros sistemas, né? Assim como o coração, dentre outros, né? E tem um medicamento que também é muito valioso, ele tem a sua função, que é o corticoide, e que está presente também em alguns colírios, né? Corticoide é fundamental, a gente... Faz parte da nossa sociedade o uso do remédio corticoide, mas é um dos campeões de uso indiscriminado, né, doutor? O corticoide, graças a Deus, tem o corticoide e tem o corticoide de várias formas hoje em dia. Dose menorzinha, maior, dose de injetar na veia, né? E internar o paciente no CTI. Mas eles ajudaram a gente ficar mais vivos, né? Porque a gente modula ali uma inflamação que às vezes é importante para o seu corpo se recuperar. Isso em reumatologia, doenças reumatológicas como Sjögren, lúpus, altamente conhecidas, artrites, né? Dentre várias outras. E lá no olho tem a formulação também de corticoide. Então, muitas vezes, por ser um anti-inflamatório, ele vai ajudar para várias coisas. E a pessoa vai usando, vai usando. Nós estamos falando de automedicação. Uma dose supervisionada por um médico, acompanhado, tem menor chance disso acontecer com supervisão. Mas vai usando, melhora ali, tem uma alergiazinha, usa demais, usa acumulado na vida. Então eu já operei pacientes com catarata, e especificamente uma de subcapsular posterior, mas é catarata, pacientes jovens, com 20 e poucos, 30 e poucos anos, né, incomum, como um efeito colateral do corticoide. Outro, só para poder falar aqui também, já que a gente está falando disso, é uma piora do glaucoma. O corticoide, ele aumenta a pressão do sangue, né, a pressão arterial, deixa a pessoa inchada, e lá no olho ele pode piorar um pouquinho a pressão do olho, piorar um glaucoma aí. Exatamente. E glaucoma é muito comum, é uma causa importante de atenção na doença oftalmológica, né, doutor? É muito importante, porque a gente falou de catarata e falou de glaucoma.
Catarata é a principal causa de cegueira no ser humano, no Brasil e fora do Brasil. Respeita algumas regionalidades, em países mais desenvolvidos e menos, mas ela é reversível. Chega no médico, não está vendo nada, ou está vendo pouco, piorou ali, está dirigindo, não dirige como antes. Catarata a gente resolve, opera e hoje em dia, graças a Deus, está muito evoluído. Agora, o glaucoma é a segunda causa de cegueira e ela não dá sinal. Ela vai devagar ali, ela vai perdendo um pouquinho, mas você compensa, vira o rosto para cá e vai acontecendo o glaucoma silenciosamente. Então, é a segunda causa de cegueira e por isso a importância da gente acompanhar e fazer um exame oftalmológico também como uma prevenção. O exame de fundo de olho identifica o glaucoma? O exame de fundo de olho, o exame da pressão ocular. E aí a tecnologia eu posso listar mais de 10 aqui. Se a gente descobre alguma coisa, hoje em dia a gente tem como programar. Então, se você tem glaucoma, às vezes ouviu que o pai tem, alguém na família, porque é muito prevalente, né? É muito comum, não desespera, tem tratamento, tem acompanhamento. O importante é diagnosticar. A gente teve aqui a visita da Janaína, que foi Miss São Paulo, Miss Minas Gerais, segundo lugar Miss Brasil, você conhece? Ela tem uma campanha maravilhosa para falar sobre retinose pigmentar. E ela está perdendo a visão de forma gradual e constante, mas não se abate. Fundou uma ONG chamada Holofote, uma história de vida maravilhosa. E ela fala que a gente relega, não dá importância à visita ao oftalmologista, né? E às vezes o fato de você não usar um óculos, não precisar de grau na visão, não impede que você tenha outros problemas, né, doutor? Com certeza, né? Quanto mais a gente conhecer a nossa própria máquina, né? Se autoconhecer, melhor é. Isso não restringindo só a oftalmologia, né? A gente deve pesquisar. Mas, claro, não é só grau de óculos que é problema oftalmológico. E, graças a Deus, as pesquisas evoluem muito, os tratamentos médicos oftalmológicos melhoraram muito. E tem muitas doenças que têm complicações levando até a cegueira, né? Como você disse. E a gente, no mundo cada vez mais acessível, permite a gente mandar mensagem ali por voz, ler uma mensagem, a acessibilidade, né, das pessoas conhecerem mais através de voz, de outros sentidos que não da visão, estão aumentando muito. Mas é uma vida muito mais difícil, né? A gente deve evitar que isso aconteça definitivamente. Definitivamente. Estamos falando sobre automedicação de colírios usados sem indicação médica. E com relação aos olhos, eu falei da irritação, mas tem a famosa vista cansada. Eu acho até estranho esse termo vista cansada, porque se a vista é feita para enxergar, ela enxerga desde que a gente acorda, né? E como é que cansa de enxergar? Isso daí é complicado. O olho, ele está dentro do corpo, então ele comporta como qualquer coisa do corpo. Tipo assim, o nariz está cansado de inalar. Oi, cansado? Como assim? A orelha está cansada de ouvir. Aí, às vezes, até fica. Até fica mesmo, né? Eu tenho chegado em casa bastante cansado ultimamente, deito lá no sofá e fico lá estirado, cansado. Mas o negócio é o seguinte, o olho, ele é como uma câmera fotográfica, ele precisa focar as coisas que estão perto, precisa focar as coisas que estão longe, precisa convergir. O olho é um pouco assim, abertinho na nossa órbita, lá na caixa óssea ele está um pouco assim, 23 graus. Quando a gente vai enxergar uma coisinha de perto, a gente tem que unir um pouco o olho, então tudo isso é músculo. A gente movimenta o olho o tempo inteiro. Eu olho para você em casa, eu olho para o Fernando aqui, eu já olhei para o meu copo, ainda não olhei no meu celular, mas o olho está mexendo o tempo inteiro. Agora você não vai olhar no celular, né, doutor? Nossa, conversando, por favor, né? Só porque faz sucesso no Instagram, não tem que ficar conferindo toda hora, né? Mas, ó, já está coçando aqui, viu? Vou te falar, tô brincando, viu, gente? Mas então, acontece que a gente cansa mesmo, uma pessoa jovem, quem usa óculos, quem não usa óculos, cansa os olhos de usar. Isso é uma das formas de vista cansada. Sexta-feira de tarde, você aí do escritório, chegou no final do dia, tá ali com os olhos cansados, isso acontece. Agora, uma outra vista cansada, que tem que deixar claro para as pessoas, é a vista que acontece depois dos 40 anos. Porque a nossa lente natural do olho, a lente da câmera, o cristalino, ele é conhecido como cristalino, ele vai ficando maior, ele não para de crescer.
como cabelo, unha, ele vai crescendo e ficando maior e mais durinho. Então aquela máquina ela tem mais dificuldade de acomodar o foco. A força de um jovem para acomodar é muito menor do que a força de uma pessoa após os 40 anos, então 42, 43. E a gente vai tendo essa vista cansada, essa vista que não enxerga mais tão bem para perto. Então o braço vai ficando curto, a gente vai espichando as coisas. E essa é uma vista cansada que precisa corrigir também, né? Com óculos, um óculos só para perto. Essa vista cansada pode deixar o olho vermelho? Pode, porque vai criando uma situação de maior cansaço, né? Se você pega uma mochila aqui de um lado só, você pode ter uma dor na perna, porque o seu corpo tem que compensar, a sua coluna tem que compensar. Então, você fazendo um esforço, e a nossa vida moderna hoje exige muito do nosso cristalino, exige muito do nosso esforço ocular. É vista para perto. Se a gente pega a Serra do Cipó, vai passar um final de semana descansando, deixa o celular para lá, deixa as telas, deixa a visão de perto, a gente descansa a vista. Isso é uma forma de descansar a vista, olhar um verde, vai para a natureza, descansa o corpo, descansa a alma e deixa a vista mais descansada para preparar aí, pelo menos para segunda-feira. Agora, tendo todos esses sintomas que o doutor está dizendo aqui, não quer dizer que tem que ir na farmácia comprar um colírio, porque a gente está dizendo, o colírio é ocasional, né? Sim. Se você tem o costume de usar um colírio ali lubrificante, se você é usuário de lente de contato, faz um uso de um colírio regular, já orientado por um oftalmologista, isso daí tudo bem. Agora, persistiu os sintomas, viu que está um pouco irritado, procure imediatamente um oftalmologista para poder a gente ver se não tem nada ali. Aliás, procurar um oftalmologista é uma questão importante que a gente tem que colocar na nossa lista de autocuidados, né? Com que frequência? Olha, de maneira geral, de ano em ano é bom ser avaliado. Segue algumas especificidades da criança, por exemplo, na vida mais adulta, ou se a pessoa tem alguma doença. Mas a pessoa foi ali alguns anos seguidos e está tudo bem para essa consulta preventiva, para consulta assim, eu não tenho nada ou tenho óculos e está tudo bem. Entre um ano e meio, até no máximo ali 2 anos é bom fazer. Agora, se você tiver já alguma indicação específica, não perca a oportunidade de cuidar da sua visão. Exatamente. E a gente tem agora o nosso quadro Mitos e Verdades. Você já participou aqui, você já viu, né, doutor? E a gente vai, então, falar sobre automedicação para cuidado dos olhos. Preparado? Sim. Quer dar uma conferida no celular enquanto isso? Não precisa? Vamos embora. Então, vamos lá. Preparado. Esse eu não li, não. Nós estamos aqui com o Dr. Tiago, sempre uma alegria receber o Dr. Tiago. Estamos falando sobre uso indiscriminado de colírios, automedicação para cuidar dos olhos. Então, eu falo a frase e você diz, mito, não é assim. Ou então é verdade mesmo, ou então em termos, dentro da sua particularidade clínica, da sua experiência. Tá bom, doutor? Tá, joia. A primeira frase é essa. A visita ao oftalmologista deve acontecer apenas quando surge algum incômodo na visão. Mito ou verdade? Isso é mito, né? Não faz o menor sentido, a gente acabou de falar. Mesmo que você não tenha nada nos olhos, pode ter ali alguma coisa silenciosa. A outra questão é boa, olha, manter o peso, manter a saúde em dia, ajuda também os olhos. Com certeza, nossos olhos, ele está dentro do nosso corpo, do nosso sistema humano. Então, é uma verdade. As doenças cardiovasculares, as doenças reumatológicas, todos os sistemas estão envolvidos com os olhos. Ler dentro do carro, do ônibus, isso em movimento, claro, isso descola a retina. É mito ou verdade? Não, isso é mito. Pode ler dentro do ônibus, do carro, mas com certeza você vai estar submetendo seu olho a um cansaço extremo. Então não é recomendado fazer, mas é um mito que vai descolar a retina e é uma dúvida. Uma dúvida? Dos pacientes, sim. Das pessoas perguntam isso pra gente. Junto dessa pergunta também tem a questão de chegar perto da televisão, né? Eu cresci ouvindo, não fica perto da televisão que faz mal para a vista. Olha, para as crianças pequenas, não se deve chegar muito perto de telas de televisão. Tem que limitar bem mesmo. Então, mas para as pessoas adultas, para as pessoas que já estão com a maturidade do olho, maturidade do corpo, isso daí vai causar um cansaço muito grande. Mas isso é verdade, não se deve chegar muito perto da televisão.
Colírios podem ser usados sem receita médica, tranquilamente. É mito ou verdade? Isso é mito totalmente. Colírio é remédio. Se é um remédio, deve ter uma avaliação. É para isso que a gente desenvolveu a nossa sociedade, a ciência, para ter alguma pessoa especializada em te orientar. Pessoas diabéticas não podem usar colírios. É mito ou verdade? Isso é mito. Pessoas diabéticas, desde que com a sua diabetes controlada, com os níveis de açúcar no sangue, os níveis de glicose, comporta como qualquer outra pessoa. E a outra questão é essa: lente azul ou filtro azul nas telas podem prevenir qualquer problema de visão. Mito ou verdade? Isso é mito. Tem uma questão na luz azul de supervalorização com a luz azul. Mas eu indico para os meus pacientes colocar, porque cientificamente já foi comprovado vários malefícios da frequência de luz azul, não a cor azul, viu, gente? Que fique claro, da frequência de luz azul, e realmente está próximo da luz azul, e ela pode ter algumas alterações, como por exemplo no sono, no ciclo de sono e vigília. Então deve-se evitar ela, deve-se colocar os filtros, mas não pode curar, é mito que é qualquer doença, claro que não. Não é a cor azul, porque se fosse assim, o que tem de camisa do Cruzeiro atualmente em Belo Horizonte... Isso pode olhar à vontade. É a mais bonita do mundo, né, doutor? Isso daí pode olhar à vontade, não é desse tipo de azul que a gente se fala, é do tipo de azul da frequência emitida pelas telas, celular, computador, tablet. Aquela luz. Exatamente. Sim. Doutor, é importante também, para a gente caminhar aqui para o fim desse bloco, a gente falar sobre coçar os olhos, né? Eu sei que às vezes fica irresistível coçar, mas falando da máquina, da engenharia que existe nesse ato de enxergar, que a gente trata com simplicidade, mas é complexo, quando a gente dá aquela esfregada no olho, é uma agressão muito grande, né? Coçar o olho é até gostoso, né? Faz uma vontade, você vai coçando. Coçar é bom, né? Mas não pode de jeito nenhum, né? O olho é muito delicado, ele é uma estrutura que não tem osso, ele não tem estruturas muito rígidas ali para suportar. Toda vez que você traumatiza os olhos, pode gerar problema. Um deles é o ceratocone. Eu sou especialista em ceratocone, então eu vejo que é uma epidemia de ceratocone, nem tão falado como que cresce, e é desse mau hábito de coçar, principalmente porque a nossa genética não mudou tanto. Também pode levar muitas infecções para os olhos, desarquiteturar a pálpebra, a gente fica com o olho mais caído, a pele também é muito frágil, é muito fininha, não deve coçar o olho, deve evitar. Coçar o olho vermelho, isso daí são sinais que deve dar uma passadinha lá no oftalmologista, dar uma conversa para ver o que pode estar acontecendo. Exatamente, ter cuidado com isso e ter cuidado também com o uso indiscriminado dos colírios, a gente entendeu isso aqui, mas acho que com a pandemia da Covid, a gente acabou tendo uma higienização que foi também benéfica para a saúde dos olhos, né? Com certeza. Nossa, a gente tem que olhar assim, né? Agora que as coisas estão mais aliviadas, né? Olhar o ponto de vista positivo de cada situação, né? Então, para minhas pessoas, eu sou cirurgião e o cirurgião de catarata às vezes lida com pessoas idosas que não têm aquela cultura dos mais jovens, talvez por escolaridade. Então, assim, eu observei que, de maneira geral, a educação da população está maior com relação aos cuidados. Facilitou muito para poder a gente fazer os tratamentos pós-operatórios, essa questão de coceira mesmo, na rua, né? Eu já tenho esse pânico, mas não pegam mais em dinheiro e põem a mão no olho, não pegam em corrimão e põem a mão no olho. Então, pelo lado positivo, com certeza, a educação de higiene nas mãos melhorou na saúde ocular da população. Muito bacana. Com certeza. Porque as mãos podem ser assassinas, literalmente também, né? Doutor Tiago, muito obrigado. Foi uma alegria conversar com você. Sempre um prazer recebê-lo. Volte sempre para falar mais sobre esses temas tão importantes. Eu gosto de falar de olho, né? É um sentido muito importante, é o que a gente dedica à vida. Muito obrigado aí pelo convite, um abraço para vocês, até a próxima, pessoal. Valeu. E agradecer também a sua presença aqui conosco, sua companhia, e pedir mais uma vez, olha, mande suas mensagens pelo nosso WhatsApp, nós temos o WhatsApp. Ficamos aí no telefone o tempo inteiro, respostas respondidas imediatamente. Ó, doutor Tiago, sabendo, nem acabou a entrevista, ele já está com o celular no WhatsApp. Fui flagrado por essa câmera aqui. Como pode? O nosso WhatsApp... Cansando a vista. Tá cansando a vista, né? Cansando a vista. 31 99795 1990. Até a próxima, pessoal.